Olá, corretor vencedor! Hoje nós vamos entrar em um tema que é um tema que eu tenho absoluta certeza que vai agregar muito no seu perfil como corretor de imóveis, que é a matemática de vendas. Como assim matemática de vendas? Eu costumo falar, que assim como na construção civil você tem um engenheiro civil, e quando nós falamos de eletricidade você tem um engenheiro elétrico, e assim a engenharia faz parte de vários setores aí do mercado em geral, E o corretor, ele tem que ser um engenheiro de vendas, Ele tem que entender de números, porque se o corretor ele não entender de números, a possibilidade dele ser um corretor de alta performance é mínima. Então, para você ser um corretor de alta performance, você tem que entender de números. Como assim? Eu lembro quando eu comecei no mercado imobiliário, não deve ser tão diferente de você também que está me assistindo, que eu comecei numa profissão que não me preparou para mim ser corretor. Eu aprendi a ser corretor, Eu vi uma possibilidade, eu vi uma oportunidade no mercado imobiliário de poder mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas também através do meu trabalho. Sempre eu tive um objetivo bem transparente, um objetivo bem certo. E quando eu comecei no mercado imobiliário, eu vi que o mercado imobiliário ele era muito grande, ele tinha vários setores. E como que eu ia me destacar no mercado imobiliário? Exemplo, eu via ao meu derredor os meus colegas de trabalho muito mais tempo de mercado do que eu, muito mais capacitado do que eu, muito mais preparado do que eu, e como que eu ia chegar no nível de excelência que o mercado exige de um corretor de imóveis. E eu eu fui conhecendo aos poucos o mercado e fui entendendo alguns meios de captação, eu fui entendendo algumas formas, fui estudando cada corretor, o que cada um fazia. Tinha gente que trabalhava muito network, tinha outros que trabalhavam muito telemarketing, outros trabalhavam online, outros faziam apenas o plantão, e eu fui absorvendo as qualidades de cada um. E eu coloquei dentro de mim essa questão da matemática de vendas, O que é a matemática de vendas? Eu tracei uma meta. Quanto que eu queria ganhar por mês, Ah, beleza, eu queria ter um salário de 20 mil reais, por exemplo, Que é um bom salário. Lembrando que a profissão de corretor de imóveis, é uma das únicas profissões que ela proporciona para o profissional ganhos ilimitados, Eu já me deparei com situações de corretores, da minha equipe que já ganharam 5 mil reais, mas teve corretores da minha equipe que já ganharam quase 100 mil reais no mês de comissão. Então, é uma profissão que proporciona ganhos ilimitados, E quando eu me deparei com essa dificuldade de prospectar, com essa dificuldade de se destacar no mercado imobiliário, eu entendi que era tudo questão de matemática. Exemplo, se eu colocasse uma meta para dentro de mim, quantos clientes que eu tinha que ligar para ter uma venda, eu queria ganhar 20 mil no mês, então quantos clientes que eu tinha que ligar para ter um atendimento? Quantos atendimentos eu ia ter que fazer para ter uma venda? Quantas propostas que eu teria que levantar para me conseguir fazer uma venda? E esses cálculos me ajudaram muito a estabelecer o meu planejamento, porque eu pegava uma lista, ia ligando, recebia muito não, É normal você receber muito não, e eu comecei a colocar, peraí, se eu fiz uma lista com 50 números, naquela época não tinha muito o tráfego pago, não tinha essa questão de anúncio, você anunciar, não tinha nem Viva Real quando eu comecei, era lista, era visita, porta a porta, era anúncio do jornalzinho, o OLX, O OLX estava começando. Então, como eu não tinha recursos para investir no OLX, num anúncio pago, eu tinha que usar o que tinha, E eu comecei a ligar e eu coloquei uma planilha, quantos não que eu tenho que receber para me receber um sim. E quanto que esse sim me custa? Quanto que esse não vai me custar? Um exemplo, a minha meta era 20 mil e eu ligava a média de 60 a 100 pessoas por dia, E eu pegava os 20 mil, esses 60 e 100 pessoas, multiplicava por 20 dias, que eu ligava,
e dividia por 20 mil. E ali eu tinha mais ou menos ali quanto cada não ele custava para mim. E também, né, fazendo essa mesma conta, eu pegava 20 mil reais, né, no mês e dividia pelo número de visitas que eu tinha, pelo número de horas que eu trabalhava. Então, é uma conta que eu acho que você tem que fazer antes de você começar. Você tem que ter essa métrica para saber aonde você quer chegar. Porque eu tenho certeza que se você estabelecer essa métrica, você vai saber quanto que vai custar a sua hora, quanto que vai custar o seu dia, quanto vai custar o não que você receber, a visita que você fazer. Você tendo essa métrica, você pode partir para o próximo passo. O nosso próximo passo vai ser o planejamento, estabelecer um planejamento, estabelecer uma meta e estabelecer o foco. Porque se você tem um planejamento bem definido, se você tem meta, se você tem foco, o resultado ele é garantido. Muito bem, eu vou fazer cálculo para você entender melhor o que eu estou falando em relação a essa métrica de ganhos. Suponhamos que o corretor de imóveis ele trabalha cerca de 6 horas por dia, né? Vamos colocar 6 horas produzindo. Eu não estou falando de 6 horas improdutivas, não. Estou falando de 6 horas quando ele está ligando, quando ele está falando com o cliente, quando ele está dando manutenção no funil de vendas, quando ele está atendendo, quando ele está prospectando. Eu estou colocando 6 horas trabalhadas. Suponhamos que essas 6 horas, ele faça isso em 6 dias da semana. Estamos falando de 36 horas aí na semana. Vezes 4 semanas, estamos falando de 144 horas por semana. Se eu pegar 20 mil reais e dividir por 20 dias trabalhados, nós estamos falando que o dia do corretor de imóveis, ele sai em torno de R$1.000. Então, se eu não faço o que tem que ser feito naquele dia, se eu deixo a procrastinação me dominar, se eu deixo para depois aquilo que eu tenho que fazer agora, naquele dia eu estou deixando de ganhar R$1.000. Entenda, eu sei que a profissão de corretor de imóveis, na maioria, né, 99% dos casos, é 100% autônomo. Né? Então, a autodisciplina, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu estou passando essa métrica para você entender a importância de você fazer aquilo que você planejou. Então, se eu tenho uma meta de ganhar 20 mil por mês e em 20 dias trabalhados no mês, se eu deixo de trabalhar um dia que eu propus, eu estou deixando de ganhar R$1.000. Essa conta ela tem que ser feita para você entender. Se eu estou trabalhando, vamos colocar 6 horas, né, conforme eu tinha falado. Lembrando, pessoal, 6 horas trabalhadas, tá? Eu não estou contando aquele tempo que muitas das vezes você está no ambiente de trabalho, mas não está produzindo. Estou falando de 6 horas sendo você, como corretor, sendo produtivo, trabalhando. Se você pegar 6 horas e dividir pela sua diária, nós estamos falando aí que a sua hora sai R$166. Assim, são números reais, tá? Números reais que hoje, aqui na Foco, né, que é a imobiliária Foco que nós temos, corretores que ganham até mais do que isso, né, no mês. Então, eu estou passando para vocês uma métrica real. Se eu fico 1 hora no Stories do Instagram, né, que o Stories do Instagram hoje, ele suga muito tempo da gente. Se eu fico 1 hora, às vezes falando assuntos aleatórios, né, às vezes o momento que eu tinha que ligar para um cliente, falar com um cliente, o momento que eu tinha para estudar um produto, eu deixo de fazer aquilo ali para dar atenção àquilo que me tira do meu foco, que me tira do meu planejamento, eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu estou deixando de faturar. Eu sei que a profissão de corretor de imóveis ela é uma profissão quem ama, né? Quem ama pessoas. Mas a gente está aqui também para ganhar dinheiro. Então, se eu deixo de fazer o que eu proponho, né, eu estou deixando de faturar, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Isso que não pode acontecer. Então, a matemática das vendas faz você entender o que você quer, quanto você quer ganhar. Beleza, você quer ganhar X valor? Então, o que você tem que fazer? Quantas horas você tem que investir para alcançar aquele determinado valor? Na próxima aula, nós vamos falar de planejamento, vamos falar de disciplina para você cumprir o seu planejamento e o principal, foco, porque quem tem foco tem resultado.